Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 1º de outubro de 2025, e Matthew Ho está conosco para falar sobre o que está acontecendo no mundo. Vamos dar as boas-vindas ao Matthew. Obrigado, Nima. É bom te ver. E vamos começar, Matt. Qual é o screen no Oriente Médio? Eu pensei que íamos tirar a parte maluca do caminho e falar sobre o Hegseth. Sim, porque isso está relacionado ao que eu vou voltar à pergunta, a questão principal. Mas olhando para o que está acontecendo no Oriente Médio e para a reunião, porque muitas pessoas estão, quando converso com as pessoas, aqui no Brasil, pessoas de fora do Brasil, elas sentem que há uma conexão entre o que aconteceu nos Estados Unidos, com Pete Hegseth, e Donald Trump, conversando com generais, almirantes, e o que está acontecendo em relação ao conflito na Ucrânia e no Oriente Médio. Como você conecta isso? Isso está relacionado a essas questões de política externa dos Estados Unidos, ou é algo interno ao que está acontecendo dentro dos Estados Unidos? Bem, é claro que estão conectados. Quero dizer, são as mesmas pessoas, certo? Temos um narcisista no comando deste país que está descontrolado. Ele está à deriva no sentido de que não tem princípios além daqueles que um narcisista ou um megalomaníaco escolheria adotar. Nesse sentido, ele é um nihilista posando, certo? Então é essa pessoa que está liderando o país. E aí você olha para quem são os conselheiros dele. E são homens e mulheres chegados de base por ótimos bom dias. E são incrivelmente são excelentes porta-vozes. Incredibly loyal. They are really great spokespeople. They will go to the ends of the earth to trumpet Donald Trump. Eles vão até os confins da terra para exaltar o nome de Donald Trump. Ou são homens e mulheres que chegaram ao poder porque são vigaristas e criminosos, assim como seu chefe. Ou são homens e mulheres que se deram bem porque souberam subir na vida em um ecossistema econômico, midiático e político, manipulado e corrupto que temos aqui. Então, ao observarmos as pessoas que estão dirigindo essas políticas e somarmos isso à inércia que vem de um império, ainda mais de um império decadente, fracassado, moribundo como os Estados Unidos, não deveríamos nos surpreender com o tipo de decisões e políticas que vemos surgindo. Mesmo esse espetáculo de segunda-feira, com Donald Trump obrigando Netanyahu a telefonar para o emir do Catar e pedir desculpas e depois divulgando fotos disso, tudo isso é um comportamento infantil, imaturo e de intimidação que o resto do mundo observa. E por mais que as pessoas queiram ver Netanyahu sendo colocado em seu devido lugar, sabe, ele não está sendo colocado em seu lugar por qualquer outro motivo, além do fato de que os cataris deram ao presidente dos Estados Unidos um avião de $500 milhão. Quero dizer, tudo isso novamente está sem rumo, está descontrolado, é sem princípios. E então as perguntas que temos sobre por que essas coisas estão acontecendo no Oriente Médio, por que essas coisas estão acontecendo na Ásia? Por que essas coisas estão acontecendo na Europa, América do Sul, África? Nós acabamos de bombardear a Somália hoje, ou ontem, pela 80ª vez, só este ano, certo? No mesmo dia em que Trump faz um discurso em Quântico sobre por que estamos envolvidos em lugares como a Somália, ele bombardeou a Somália 80 vezes só desde que assumiu o cargo este ano. Então, novamente, é algo descontrolado, sem rumo, sem princípios, é um niilismo de fachada. O que estamos passando aqui, o que estamos testemunhando, o que estamos tendo que suportar, é um jogo sendo jogado por loucos e tolos. Matt, você acha que Donald Trump, junto com Pete Hegseth, ou a mensagem, a principal mensagem dessa reunião, na sua opinião, para os generais e almirantes, qual foi? O que ele estava tentando fazer? Sim, quero dizer, os generais eram um adereço. Sabe, certamente havia um elemento de entrem na linha, esses são nossos novos padrões, muito exibicionismo, muita besteira machista por parte do Pete Hegseth,
e do Donald Trump. Mas eles eram basicamente um adereço. Aquilo foi uma encenação para fotos. Não era algo que precisava acontecer. Acho que isso já foi discutido várias vezes. Mas o fato de terem transmitido ao vivo, esses generais, almirantes e líderes seniores poderiam ter assistido como você e eu. Então toda essa inserção é muito importante para essas pessoas, né? Para Hegseth, cujo principal interesse é a ótica. O principal interesse de Hegseth é a imagem, certo? E quando você olha para todas as ordens que ele apresentou ontem, algumas das quais são incrivelmente perigosas, como a reestruturação do inspetor-geral, certo? Você entende o que quero dizer? Mas isso é apenas parte de um plano maior que eles têm para transformar o exército no exército deles, para fazer dele um exército que se pareça com eles, acredite no que eles acreditam e seja totalmente obediente. Esta administração e as pessoas do lado da segurança nacional, do lado da segurança interna também, tudo isso não deveria diferenciar nenhum deles. Eles não têm medo de expulsar minorias e mulheres das Forças Armadas dos Estados Unidos. Mesmo que elas representem, acho que cerca de 35 ou 40%, talvez mais, do efetivo militar americano. Porque eles preferem ter um exército americano puro, um exército que seja branco, patriarcal e cristão. Que eles acreditam que será obediente, que se encaixa na visão e no mundo deles, em vez de ter um composto por mulheres e minorias e assim contaminado ou impuro. Você pode imaginar algumas das expressões que essas pessoas usam para descrever um exército diverso. Então esse é um aspecto da questão. Mas muito disso também foi uma continuação da promoção das visões e políticas dessa administração, desse regime. Então veja bem, olha o que aconteceu ontem. Você teve esse comandante em chefe novamente, que é o presidente, se curvando diante de um narcisista, um secretário de guerra, como agora devemos chamá-lo, que está preocupado apenas com aparência e imagem. E então você tem um teatro com centenas de generais, almirantes, sargentos-mores, chefes mestres de comando, etc. Ali, que sentam em silêncio e obedientemente enquanto o presidente diz que os próximos campos de batalha necessários para as Forças Armadas dos Estados Unidos serão cidades americanas. E tem havido silêncio desde que esse presidente assumiu, enquanto vimos as Forças Armadas dos Estados Unidos serem usadas para matar pessoas extrajudicialmente, serem usadas para ajudar na detenção, brutalização, prisão de cidadãos americanos e refugiados residentes e residentes legais. Devo dizer, sem dizer alive, se você simplesmente sendiano. E então, quando o presidente ontem disse a essas assembleias, alguns dos oficiais e praças de alta patente, se alguém tiver algum problema com isso, levante-se e saia. Ninguém se levantou e saiu. E eu não acho que muitos de nós estejam surpresos com isso. E essa ideia que está circulando nos blogs e podcasts da América Liberal, de que de alguma forma as Forças Armadas dos Estados Unidos vão fazer a coisa certa e enfrentar Trump, bem, talvez isso pareça um bom livro ou uma boa série de televisão, mas me mostre as evidências do porquê você acredita nisso. Porque ontem nós testemunhamos centenas desses homens e mulheres que sentaram ali e ouviram um presidente que já utilizou as Forças Armadas dos Estados Unidos para realizar ações ilegais, criminosas, brutais, perturbadoras contra o povo americano e residentes legais, e que não fizeram nada para se opor a isso. Vocês sabem, esses são os homens e mulheres que ficaram de braços cruzados enquanto o presidente dos Estados Unidos demitia seus colegas, demitia generais e almirantes, por nenhum outro motivo além de política, raça ou sexo. Eles ficaram assistindo a tudo isso. Então é aí que está o verdadeiro perigo. E esses homens e mulheres no poder, ontem foram Trump e Hegseth, mas você pode estender isso para Norman, Bondi, certo? Pode estender para Rubio e Miller, para quem você quiser apontar na administração. Esses são homens e mulheres que são sádicos. Eles gostam do poder e ficam intoxicados com a ideia de humilhar, controlar ou destruir outras pessoas.
E então, o fato de você ter tudo isso, juntar as peças e ver para onde fomos, e ver o que eles estão ameaçando fazer, o que dizem que vão fazer, incluindo apresentar memorandos de segurança nacional, como o presidente fez outro dia, determinando que o foco dos esforços antiterrorismo e contra-terrorismo nos Estados Unidos, em toda a linha do governo, incluindo as Forças Armadas, será perseguir pessoas que falam mal de qualquer coisa que ele goste, parafraseando. Porque a lista é, se você for considerado anti-guerra, anticapitalista, qualquer tipo de anti-americano, contra valores familiares, enfim, a lista é bem longa de quem agora é considerado terrorista por este governo. Bem, estes são realmente tempos incríveis em que vivemos, e são tempos muito sérios. Matt, quanto do que está acontecendo no caso da Venezuela está relacionado à obsessão do Rubio com essa parte do mundo, com a Venezuela, Cuba? Quanto disso vem do próprio Trump? Muito disso vem do próprio Trump e das pessoas ao seu redor, além do aparato de segurança nacional, da elite da política externa, das indústrias de combustíveis fósseis e do setor bancário. Certamente, a ideia de que a Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo, e as pessoas podem menosprezar dizendo, mas é aquele petróleo pesado sujo, seja como for, quero dizer, são as maiores reservas. Eles vão refinar e lucrar com isso. Tudo isso está lá. Agora Rubio, por seu ponto, Nima, é obcecado. Ele é obcecado pela Venezuela, é obcecado por Cuba. Você sabe, a família dele vem da região. A família dele fugiu do ditador, nosso homem Havana, Batista, certo? Antes de Castro e seu grupo assumirem o poder. Então Rubio é o cara certo, na hora certa e no lugar certo, para liderar esse esforço que já está em andamento há décadas. Quero dizer, desde que Chávez chegou ao poder. Então isso foi o que em 99 e 2000? Quando foi isso? Quer dizer, já faz um tempo. E vimos sucessivas tentativas de golpe tanto por administrações republicanas quanto democratas. E novamente, há um anticomunismo latente nisso. Existe uma ligação cultural e histórica americana latente nisso, certo? Comunistas, temos que ser contra. Se você é um bom americano, tem que ser contra o comunismo. Então existe esse apelo político fácil. Mas acho que a maior parte disso tem a ver com o fato de que não controlamos a Venezuela, que a liderança deles nos desafia. Eles não batem continência e entram na linha como muitos na região fazem e já fizeram, porque temos uma longa história, séculos, de impor nossa vontade na América Latina no hemisfério ocidental. Quero dizer, isso remonta à doutrina Monroe. Então, essa ideia de que por mais de 200 anos dissemos, este é o nosso hemisfério, todo o resto fica de fora. E, de certa forma, controlamos isso de várias maneiras. É por isso que enlouquecemos quando Castro derrubou a ditadura. Primeiro, ele era comunista. Segundo, era o nosso cara, nossas indústrias, nossos ricos, nossa classe dominante perdeu muito quando Castro assumiu o poder e os comunistas tomaram o controle ali. Mas muito disso também foi simplesmente a repulsa, a afronta, a vergonha que os americanos sentiram por perder o controle do seu hemisfério. E acho que tem muito disso, sabe? Quero dizer, há outras coisas nisso que fazem Washington DC salivar, não só os republicanos, mas também os democratas em geral, por causa da Venezuela. E Rubio se posicionou, e é isso que ele queria. Acho que surgiram muitas perguntas no último ano, já que vimos alguém como Steve Witkoff assumir muitas das funções que, presumivelmente, deveriam ser conduzidas pelo secretário de Estado. E acho que sempre foi assim, que o Rubio só quer a América Central e do Sul. Tipo, ele vai se envolver conforme for necessário. E ele certamente é um neoconservador, então se preocupa com Rússia e China, Irã, entre outras coisas. Ele é sionista, sabe? Mas quero dizer, o principal dele, aquilo que tira o sono dele, tenho certeza, o que ele lê, os vídeos que ele assiste, diz respeito à América Latina, à América Central,
a América do Sul. Então ele se posicionou para estar no lugar certo, na hora certa, e numa administração que também, olhando para o quadro maior disso, como vemos, acredito, Nima, talvez agora tenha entendido que Trump não vai conseguir trazer a Rússia e outros para Washington, D.C., que afastar a Rússia da China não vai acontecer, certo? Mas tem, sabe, aquela sensação de, ok, talvez não precisemos da Rússia. Talvez alguns deles pensassem, a Rússia tem tanto, entre seu petróleo e gás, todos os outros recursos que vêm de lá. A Rússia tem tudo. Talvez não precisemos deles. Talvez, à medida que esse mundo multipolar vai se formando, devêssemos nos concentrar no que realmente conseguimos lidar. Então vamos começar a fechar acordos. Vamos começar a concordar com os europeus. Eles vão seguir nosso caminho em relação ao Irã. Nós vamos seguir o caminho deles em relação à Ucrânia. Vamos manter esses estados vassalos conosco. Sabe, eles são vazios, ocos, patéticos e fracos. Mas vamos manter os europeus do nosso lado, porque pelo menos isso conta como números no mapa, ou no tabuleiro de xadrez, ou na coluna, ou seja lá o que for. Mais importante ainda, se conseguirmos a Venezuela e depois o restante da América do Sul, com todos os minerais e metais que existem lá, então não vamos precisar tanto dessas outras partes do mundo quanto pensávamos. E poderemos seguir em frente com confiança no nosso próprio bloco para enfrentar esses outros blocos nesse, você sabe, mundo multipolar. Matt, você acha que o plano de paz apresentado por Donald Trump está relacionado à situação de Netanyahu em Israel? Porque eu não vejo nada prático saindo desse plano de paz. O Netanyahu, quando disse em hebraico para os israelenses que não vai se retirar de Gaza, então se ele não vai se retirar de Gaza, o que isso significa? O que o plano de paz significa para qualquer tipo de negociação? Então, na minha opinião, ele está tentando ajudar o Netanyahu em relação à política interna de Israel. Porque há muita pressão sobre o Netanyahu por causa dos reféns, por causa dos prisioneiros. Isso pode, de alguma forma, aliviar a pressão sobre o Netanyahu, porque mostra que o Hamas não está disposto a negociar. Então temos que lutar. Temos que continuar essa luta contra os gazenses. Qual a sua opinião sobre isso? Certo, aí está. Sim, eu concordo. Quero dizer, imediatamente após esse negócio ter sido anunciado, nem dá para chamar de assinado, e o espetáculo que foi, certo? E a tolice da mídia ocidental ao descrever isso como um acordo de paz, quando na verdade é só uma declaração de duas potências contra a outra, dizendo, é isso que pretendemos. Quero dizer, o Hamas nem tinha visto esse documento até tarde da noite de segunda-feira, só algumas horas depois de anunciarem que isso iria adiante. Mas aí, para o Netanyahu, claro, imediatamente, como você disse, virá e dizer, não, nossas tropas não vão sair. Além de, não haverá um Estado palestino. E aí, quando você lê o texto disso, e já teve muita gente comentando e desmontando isso, é tudo muito vago, falta de detalhes. E se há garantias, as garantias são apenas para os israelenses. Não há garantias para os palestinos. Os israelenses e os americanos basicamente mantêm um veto para interromper o que estiver acontecendo a qualquer momento. Quero dizer, a encenação disso, a farsa disso. Não acho que seja coincidência que isso tenha sido anunciado após o que aconteceu na semana passada com todas essas nações reconhecendo a Palestina. O Reino Unido, Portugal e outras nações ocidentais. Então, o timing, claro, e você viu o efeito disso. Os italianos que tinham um navio de guerra com a flotilha que está tentando romper o cerco a Gaza, que pelo que entendi, enquanto conversamos agora, está sendo interceptada pela marinha israelense. Então sabe, que Deus acompanhe e abençoe essas pessoas lá. Mas o navio de guerra italiano que supostamente iria escoltá-los, eles o fizeram voltar. Mandaram ele de volta.
A discussão sobre banir israelenses de participarem dos campeonatos de futebol, você sabe, isso foi retirado. E a desculpa, acho que foi da FIFA ou da UEFA, ou seja, lá quem for, foi algo como, bem, agora há esse acordo de paz, não precisamos mais impedir os israelenses de jogar futebol, certo? Porque temos esse acordo de paz. Então, acho que o que vemos nisso é o objetivo principal. É como com Trump e Raya, é sobre a imagem e a ótica, mais do que sobre substância. Quero dizer, hoje, ou ontem, desculpe, Israel Katz, o ministro da Defesa, tweetou. Então nem é uma declaração vazada. Isso é algo que ele publicou no Twitter, que o exército israelense agora concluiu seu avanço para o oeste através da faixa de Gaza. Eles cortaram completamente Gaza de norte a sul, de modo que nenhum palestino pode passar para o sul sem passar por um posto de controle. E o que Katz diz é que todos os palestinos que ainda estiverem no norte serão tratados como terroristas ou apoiadores do terrorismo. Ou seja, basicamente estabelecendo no Twitter, no X, uma zona de fogo livre para metade norte de Gaza. Esse ministro da Defesa israelense está dizendo que agora eles têm uma política no norte de Gaza, assim como fizeram antes no Iraque. Mas dizendo isso no Twitter, tendo a ousadia de afirmar publicamente, vamos matar qualquer coisa que se mova no norte de Gaza. Sabe o que quero dizer? E isso acaba sendo ofuscado por esse papo de, tem um acordo de paz. Bem, ele realmente não quis dizer isso. Ou, blá 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 blá. Entende? Então, na verdade, foi uma jogada de relações públicas. Uma jogada de relações públicas bem sucedida em termos de uso na Europa e nos Estados Unidos. E no fim das contas, não vai significar nada. Acho que todos nós já vimos esse filme antes. Sabemos como isso vai terminar. E o que está sendo apresentado agora, claro, estamos vendo os países muçulmanos que supostamente participaram da formulação disso, estão vindo a público e dizendo que esse não é o plano com o qual concordamos. Sabe, não é surpresa que esses caras em Washington e Tel Aviv tenham mudado isso depois de se encontrarem com os turcos, os sauditas, os paquistaneses, os cataris e seja lá quem mais. E aí viram e dizem, ok, vamos com isso, e depois mentem para eles e voltam atrás dizendo outra coisa. Você viu aquela declaração divulgada por 8 desses países dizendo que não aceitaram o acordo de paz. Eles disseram que acolheram os esforços do presidente, ficaram felizes em ver coisas assim avançando e afirmaram a necessidade de um acordo. Mas se você olhar para essas declarações dos egípcios ou jordanianos, dos cataris, dos sauditas, dos paquistaneses, dos turcos, e sabe de quem mais, talvez os emiradenses, não há nada ali dizendo, apoiamos esse acordo. Certo? Então, sim, acho que basicamente vamos ter que aguentar um monte de lixo midiático nas próximas semanas sobre como o Hamas está quebrando o acordo e basicamente dando cobertura para que os israelenses continuem seu genocídio e sua limpeza étnica. E veremos, como dá para perceber pelo que o Katz disse hoje, um aprofundamento da destruição do norte de Gaza, da forma como eles vêm tentando nos últimos 2 anos. Sabe de uma coisa? Vê Donald Trump apoiando Tony Blair, fazendo parte do acordo? E veja bem, Tony Blair é um símbolo de morte e destruição para a região. Como é que você pode colocar ele no comando de ququalquer coisa? Mas para eles, isso faz todo sentido. Quero dizer, essas são, se você for a DC, Nima, tipo, se você vier para os Estados Unidos, eu te encontro em DC, vamos a todas essas conferências de think tanks. E se o Blair estiver na cidade, ou qualquer outro como ele, você vai ver como eles celebram um homem assim. Todos os think tanks, os institutos, as universidades, os elogios, a alegria, a adulação, serão nauseantes, serão nojentos, você vai querer vomitar. Mas é assim que eles o veem como um grande estadista, veem ele como uma das figuras-chave não só do século XX, mas do século XXI. Quero dizer, esse é o homem que, não quero entrar nesse assunto porque vou ficar irritado e começar a xingar, mas você sabe, então não é... Acho que a resignação de ver o Blair sendo colocado nisso é melhor expressa pela reação do George Galloway, quando viu isso.
Ele simplesmente Galloway tweetou, certo? Pelo amor de Deus, sabe, no sentido de claro. E tenho certeza. Assim como os americanos provavelmente vão propor um acordo de paz para a Ucrânia e colocar a Victoria Nuland no comando disso. Sabe, algo assim. Acho que é a mesma coisa, Matt. O que está acontecendo com o governo Trump é, de certa forma, a mesma situação que estamos presenciando no Reino Unido. Eles estão policiando. Basta olhar o que aconteceu com o George Galloway. Como pode? Não há justificativa para isso. Não há espaço para esse tipo de comportamento por parte do governo. Quando fazem isso com George Galloway, imagine só como as pessoas comuns devem se sentir em relação ao governo. Esse é todo o propósito, intimidá-los ao ponto do silêncio. Veja, aqui nos Estados Unidos, temos polícia secreta nas nossas ruas. Até onde eu sei, ainda não vimos isso aqui na Carolina do Norte. Mas certamente temos polícia secreta circulando pelas ruas dos Estados Unidos, agarrando qualquer um que eles considerem ilegal, de acordo com a definição deles. Quero dizer, isso é um ultraje. É isso que temos nos Estados Unidos agora. Exatamente o tipo de governo contra o qual nossos fundadores nos alertaram. E quanto aos britânicos, eles também estão passando por isso. Veja só a popularidade do governo deles. Acabei de ver hoje no noticiário. Keir Starmer agora é o primeiro-ministro mais impopular da história registrada do Reino Unido. Quero dizer, eles já tiveram muitos primeiros-ministros ruins, sabe? Então, para chegar a isso, Deus, esses caras, Starmer, Macron, Scholz, eles fazem nossos políticos aqui parecerem celebridades. Mas é porque eles abraçaram essas políticas que estão arruinando seu povo. E seja você de direita ou de esquerda, viu essas políticas centristas, neoliberais, que agora também são fortemente militaristas, apostando em se alinhar a um império moribundo, enquanto tentam ressuscitar os impérios centenários já mortos que um dia foram. E a consequência, claro, é que seu povo está perdendo acesso à saúde. Não consegue pagar para aquecer suas casas, suas indústrias estão entrando em colapso. E que não há futuro para seu povo, seus filhos e seus netos. E novamente, seja você de esquerda ou de direita, esse é o entendimento, porque é o entendimento correto do que está acontecendo, do que vem acontecendo. A crise migratória para a qual as pessoas querem apontar o dedo, de onde ela vem? De onde vieram essas pessoas? De onde são esses sírios, afegãos e iraquianos? Por que eles foram para a Europa? Porque a Europa estava participando das guerras em seus países, guerras que estavam deslocando e forçando essas pessoas a fugir. E o fato de que eles nem conseguem assumir responsabilidade ou prestar contas por isso, sabe, ver talvez um parlamentar britânico, francês, alemão ou escandinavo se levantar. Quero dizer, eu sei que alguns já fizeram isso, mas na maioria das vezes, você já viu alguém se levantar e dizer: sim, o motivo de termos tantos refugiados aqui é porque estamos participando dos bombardeios nos países deles. Digo, você já viu isso? Quer dizer, tirando um ou outro neste país ou naquele, sabe? Então, no fim das contas, o que eles estão tentando agarrar é esse relacionamento com os Estados Unidos. Eles se apegam ao militarismo na esperança de distrair a população e dar a ela algum tipo de identidade, porque são primeiros ministros de tempos de guerra, são parlamentares de tempos de guerra, são presidentes de tempos de guerra, seja lá o que for, que vão unir o povo e forçá-lo a apoiá-los de qualquer jeito, por causa do urso russo ou seja lá o que for. Matt, parece que a guerra com o Irã finalmente vai acontecer porque eles estão movendo muitas armas, caças e aviões tanque para a região. Você sente o mesmo? Você acha que a guerra está chegando? Eu não sei. Eu não sei. Por um lado, não acho que os Estados Unidos e Israel tenham conseguido construir interceptadores suficientes como THAAD,
Arrow, SM-3, Patriot e outros. Sabe, esses mísseis de defesa aérea nos últimos 4 meses. Disparamos 1/4 dos nossos mísseis THAAD a um custo de bilhões de dólares ao longo de 12 dias. E sabendo que os iranianos não estavam indo com tudo contra Israel, entende o que quero dizer? Então os estoques de Patriot, SM-3, tudo isso, quero dizer, todas essas coisas que produzimos são apenas alguns por mês e alguns apenas alguns por ano. A handful of a month and some a handful a year. I think the SM-3 missiles, they only produce. Acho que os mísseis SM-3, eles só produzem algumas dezenas por ano. Então quero dizer, esses sistemas de defesa aérea muito importantes que não podemos reabastecer rapidamente. E isso vai ser, quero dizer, eles já viram do que Israel é capaz no Irã. Também já vimos do que os iranianos são capazes. E a ideia de que de alguma forma Israel vai conseguir dar um golpe de nocaute, não, eles não conseguem. Eles tentaram, foi um ataque surpresa. Eles conseguiram, se saíram muito bem. Mataram muitos líderes militares. Quase mataram o presidente. Sabe o que quero dizer? Mas se tivessem matado, quero dizer, o que isso mudaria? If they did, I mean, what does it matter? You know, there's a meeting this past week. Sabe, houve uma reunião na semana passada com o presidente do Irã, com muitos dos nossos contemporâneos e colegas. O Max Blumenthal estava lá, assim como o Scott Ritter, o juiz Napolitano e outros, Jeff Sachs. E sabe, o presidente deixou muito claro que os iranianos estão preparados de uma forma que não estavam na primavera, que não serão pegos de surpresa, e que agora, nas palavras do Sachs, estão 5 a 6 passos à frente em relação ao que fazer em cada contingência, certo? Então tá claro que você poderia eliminar 5 a 6 níveis abaixo do presidente do Irã, e eles ainda teriam capacidade de manter o governo, certo? And they have the capacity to maintain their government, right? Same thing with their military. I mean, this is basic stuff, right? A mesma coisa com o exército deles. Quero dizer, isso é algo básico, certo? No exército, você aprende a ser capaz de fazer o trabalho do chefe do seu chefe, certo? A ideia é que você deve ser capaz de fazer o seu trabalho 2 níveis acima, porque as pessoas morrem. Os iranianos também entendem que o efeito que tiveram com seus mísseis estava apenas começando a aparecer contra os israelenses e os americanos. Então, para os iranianos, desculpe, os iranianos tiveram esses efeitos para os israelenses e americanos. Portanto, para os iranianos daqui para frente, a ideia, acredito eu, seria prolongar qualquer conflito. Estender o conflito para fazer com que israelenses e americanos esgotem seus estoques de defesa aérea, seus estoques de mísseis de defesa aérea, para que então se tornem vulneráveis. Vimos que os israelenses não conseguem dar um golpe decisivo de uma só vez, que é o que eles precisam. Já vimos isso. Uma guerra mais longa é desfavorável para israelenses e americanos. Os iranianos não querem entrar nisso. Mas acho que aprenderam o suficiente nos últimos 4 meses para se saírem melhor do que da última vez. Certamente, os danos que viriam para ambos os países seriam enormes. E sabe, eu não sei com os israelenses. Tudo isso que foi dito é muito razoável e lógico. Mas não é assim que os israelenses são. Nem os americanos. Veja, você não tem o Huckabee, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, dizendo, Deus proverá. Assim como vocês estavam ficando sem óleo durante o Hanukkah, nós estamos ficando sem mísseis THAAD, Patriot, Arrow, David Sling e Iron Dome. Deus fará com que eles apareçam. Quero dizer, essas pessoas acreditam nessas coisas. Então, sabe, não sei o que te dizer se isso vai acontecer ou não. Certamente. Bem, vou deixar por aqui. Well, I'll just leave it at that. Yeah. Actually, I have no doubt that Netanyahu. Na verdade, não tenho dúvidas de que Netanyahu quer a guerra o quanto antes. Mas afinal, isso depende de muitos fatores dentro de Israel e nos Estados Unidos. Não se trata apenas do próprio Netanyahu, porque ele quer a guerra desesperadamente, na minha opinião, já que sua posição está em risco. Ele sabe disso e está disposto a sacrificar tudo por sua posição. Esse é o perigo de Netanyahu.
Certo. E eu acho que a visão dele é que ele realmente vê Israel confrontado por 7 inimigos. E eu acho que, sabe, podemos zombar dele pelo mapa que ele tinha, onde riscava um após o outro na ONU. Mas, para ser justo, Israel foi bem sucedido em desmantelar e dissuadir a maior parte do eixo de resistência, com exceção dos iemenitas, certo? Quero dizer, ou os derrotou, destruiu, ou chegou a um empate. Então, será que ele quer completar isso? Será que, na visão que tem de si mesmo, ele vê a necessidade de que seu legado seja realmente alcançar essa vitória definitiva para si e para Israel? Então, acho que você está totalmente certo. E você poderia acrescentar outras coisas à situação dele em Israel. Certamente em relação ao seu julgamento por corrupção e tudo mais, o fato de que as eleições agora vão acontecer dentro de um ano. Em breve, isso fortaleceria o apoio em Israel para qualquer acordo de paz, embora já tenhamos discutido que não será nada significativo. Não acho que ele vá perder o apoio sabe, e que seu governo vá colapsar. Outra coisa também é que, novamente, os israelenses, o objetivo deles é a Cisjordânia, certo? Então eles tiraram o Hezbollah do jogo, tiraram a Síria do jogo, eles dissuadiram os iraquianos, mais ou menos dissuadiram os iranianos. Os iemenitas estão fazendo o que podem. Deus os abençoe. Sabe, se houvesse um prêmio neste século para aqueles que são justos, seriam os iemenitas, defendendo a Palestina da maneira como têm feito. Mas no fim das contas, qual é o real impacto disso? Ele sente a necessidade, Israel sente a necessidade, de avançar uma guerra contra o Irã, especialmente se acharem que podem fazer com que os americanos assumam a maior parte do trabalho pesado nessa guerra. Façam a maior parte dos combates, a maioria dos bombardeios. Eles sentem que precisam fazer isso para criar condições melhores para a anexação da Cisjordânia. Então, à medida que essas operações de preparação acontecem, que é realmente como vejo tudo o que fizeram no Oriente Médio, Líbano, Síria, Irã, é para preparar o terreno para tomar a Cisjordânia, incluindo Gaza nisso. Sabe, é impressionante que alguém possa considerar genocídio e limpeza étnica como uma operação preparatória, certo, para algo como a anexação da Cisjordânia. Mas a Cisjordânia sempre foi o objetivo deles. Então, uma guerra contra o Irã faria com que o apoio à resistência palestina na Cisjordânia fosse dramaticamente reduzido? Seja pelo fato de que eles não poderiam ser apoiados por outras nações, especialmente o Irã, ou pelo fato de que haveria tanta distração com os Estados Unidos bombardeando Teherã, certo? Que ninguém prestaria atenção ao fato de que eles acabaram de bombardear bairros inteiros em Tulkarm, na Cisjordânia, certo? Então isso faz sentido? Mas veja, aqui estamos de novo falando sobre o que faz sentido, o que é razoável, o que é lógico, quando estamos lidando com maníacos genocidas. Então eu não sei. Matt, conversamos sobre a situação na Ucrânia antes de entrarmos ao vivo, e você mencionou os mísseis Tomahawk que o J.D. Vance está comentando. Enviar mísseis Tomahawk. E nós estamos enviando eles para a Europa. Não estamos enviando para a Ucrânia. Mas no fim das contas, eles vão acabar chegando à Ucrânia e vão disparar esses mísseis contra a Rússia. Olhando para o alcance desses mísseis Tomahawk, 1.000 milhas, o que seria 1.600 quilômetros? Isso é profundo. Se eles usarem, são capazes de carregar ogivas nucleares, o que os torna ainda mais perigosos em termos de escalada entre o Ocidente e a Rússia. Antes de falar sobre os detalhes do que está acontecendo na Ucrânia, você acha que os Estados Unidos, no fim das contas, decidiriam enviá-los para a Europa? Acho que essa administração, bem, vamos ver o que acontece. Para ser justo com Vance, ele disse, o vice-presidente, ele diz que essa é uma decisão do presidente. E acho que algumas reportagens foram um pouco agressivas ao dizer que Vance disse que está de acordo com isso, porque ele está. Mas o fato de que ele obviamente mudou de posição sobre isso, Vance, e ele supostamente era um dos mais razoáveis, ou sabe, era um dos poucos que entrou nessa administração
que não era tão belicista em relação à guerra quanto, por exemplo, Mike Waltz ou Rubio foram, ou Hegseth foi. Os motivos dele para agora apoiar isso, quando foi questionado naquela entrevista da Fox News, os motivos pelos quais ele estava apoiando o envio dos Tomahawks foram realmente bastante repugnantes. Novamente, nihilistas posando, como eu disse antes. Sabe, ele disse, bem, antes eu era contra dar isso a eles, quando éramos nós que estávamos pagando. Mas agora os europeus vão pagar, então por todos os meios podemos dar a eles. Sabe, isso realmente não faz sentido. Não há princípio, não há valores. E certamente não há nenhum pensamento estratégico por trás disso. Por quê? Por quê? Porque que diferença faz quem está pagando? Se no final das contas, isso vai atingir Moscou ou São Petersburgo, ou seja, lá onde for. Uma das coisas que a maioria das pessoas provavelmente entende é, mas caso você não entenda, uma das razões pelas quais Tomahawks e outros mísseis desse tipo são tão perigosos é porque eles podem, como Nima disse, carregar uma ogiva nuclear. E não há nada que informe ao inimigo, o lado que está recebendo esses Tomahawks, se ele tem uma ogiva convencional ou uma ogiva nuclear. Não está carregando um aviso, não está piscando uma luz, não há nenhuma assinatura especial de radar que ele emita. Você não sabe se está do outro lado, se o que está sendo lançado contra você é uma arma convencional ou nuclear. Esses armamentos que estamos distribuindo cada vez mais. Tanto a Austrália quanto o Japão agora possuem mísseis Tomahawk, claro, para serem usados contra a China. A capacidade dos Tomahawks eu não tenho tanta certeza. Certamente são sistemas mais antigos que, claro, foram atualizados, mas são mísseis de cruzeiro subsônicos. Eles podem voar bem baixo, perto do solo, e são manobráveis. Conseguem se mover para todos os lados e tudo mais para evitar radares ou o que for. Mas comparados a alguns dos sistemas que vimos sendo implantados, seja pelos israelenses, iranianos ou russos, não deveria dizer ucranianos. Acho que realmente não vimos nada de especial do lado deles, embora tenham demonstrado competência de muitas formas. Não quero tirar o mérito dos ucranianos em relação à sua própria capacidade de construir coisas. Estamos vendo o efeito que eles estão causando no sistema de petróleo russo agora, com seus ataques constantes de drones. Sabe, mas em termos de tecnologia avançada, não sei o quanto os russos têm medo dos Tomahawks. Mas o fato é que existe uma capacidade ali que os ucranianos não têm. Seria uma escalada muito agressiva da guerra. Isso coloca os russos em uma posição muito difícil, tendo que decidir o que fazer e como reagir. Está acontecendo em um contexto onde você tem pessoas como o chefe da Alemanha, Friedrich Merz, dizendo não estamos em guerra com a Rússia, mas também não estamos em paz, certo? Quero dizer, então você tem esse ambiente no qual essas coisas estão sendo inseridas, e isso também prova que os russos estavam certos. Sabe, muito disso acaba voltando para a questão da segurança nacional russa. Sabe, goste você ou não dos russos de Vladimir Putin, seja lá o que for, é preciso reconhecer que um país cercado tem o direito de sentir medo. E então, claro, se eles forem impedidos, ou se perceberem que o cerco está se intensificando ainda mais, podem realmente tomar alguma atitude em relação a isso. E muito disso, sabe, você pode apontar e dizer, e as bases de mísseis americanas na Romênia e na Polônia que podem lançar esse tipo de míssil. Os novos sistemas americanos Typhoon, de mísseis Tomahawk lançados do solo, que imagino que seja o que eles dariam. Sabe, esses deveriam ser os Tomahawks que dissemos há um ano ou mais que começaríamos a instalar na Alemanha em 2026, 2027 ou 2028, em algum momento desse período. Certo? Então, sabe, quero dizer, o que isso faz em termos de dar aos russos qualquer motivo para fazer algo diferente de continuar seus esforços militares? Você pode argumentar que estamos apenas sendo duros com eles, realmente torcendo ainda mais o braço deles, tentando forçá-los a chegar a algum acordo. Isso não vai funcionar.
E quem acha que vai funcionar, simplesmente não estudou essa questão. Você não estudou os russos. Você não tem prestado atenção, nem mesmo nesses últimos 3 anos e meio. Então, no fim das contas, como tudo mais, sinto que sempre termino meus monólogos dizendo que essa é uma situação muito perigosa, porque é mesmo. Isso é cruzar mais uma linha vermelha. E só porque os russos não agiram da maneira que as pessoas esperavam quando uma linha vermelha foi cruzada, não significa que em algum momento eles não o farão. E vimos, para completar, porque devemos mencionar isso, essa fabricação de histeria em torno do que aparentemente podem ser eventos fabricados tentando justificar uma ação adicional da OTAN contra a Rússia. Certo? Quero dizer, o que podem ser eventos de falsa bandeira, mas certamente coisas que foram acidentes e que foram apresentadas como sabotagem russa. Você sabe, lembre-se do ano passado, quando ouvimos falar sobre como os russos estavam cortando os cabos submarinos no Báltico, e as investigações feitas pelas nações escandinavas concluíram que foram acidentes. Mas isso não impediu a CNN, o The New York Times e a imprensa europeia de saírem alardeando que os russos estavam conduzindo toda essa guerra híbrida. E agora temos esses drones que foram lançados na Polônia. Tivemos as alegações de que 3 caças russos, que estavam se deslocando de uma base para outra em Kaliningrado, violaram o espaço aéreo da Estônia. Pelo que eu sei, eles não apresentaram nenhum tipo de registro de radar ou qualquer coisa para mostrar que isso aconteceu. Teve aquela história sobre o avião da Ursula von der Leyen ter sido alvo de interferência e ter que ficar circulando por horas no ar, o que agora sabemos que é totalmente mentira. Não é verdade. Não aconteceu desse jeito. Vi hoje que prenderam outro cara, provavelmente mais um bode expiatório, por explodir o Nord Stream. Sabe, quero dizer então, você tem tudo isso, são os russos, e é isso que estão fazendo. E você sabe qual é o incentivo real para levar a sério um esforço diplomático com essas pessoas? E agora eles estão te ameaçando com Tomahawks. Se você fosse eles, por que continuaria participando de qualquer esforço diplomático? Porque essas pessoas são insinceras, são mentirosas, são fabulistas e fantasiosas. São os loucos e tolos de quem falamos antes. Sabe, falamos sobre, é uma classe que você sabe, os russos devem estar olhando para esses políticos europeus do mesmo jeito que discutimos antes, como pessoas extremamente impopulares, que comandam países em declínio e que estão piorando rapidamente a cada ano, e que veem uma guerra estrangeira, como tem sido utilizada ao longo da história humana, como uma forma de fortalecer o apoio interno. Os russos entendem tudo isso. Então, que incentivo eles têm para voltar à mesa de negociações? Porque eu sei que essa tem sido uma crítica dos americanos nas últimas semanas, que os russos não concordaram com negociações bilaterais. Tivemos aquele encontro em Anchorage, achamos que avançaríamos e eles sumiram. E ok, eu entendo essa frustração. Mas vamos lá, olhe para si mesmo no espelho. O que você está oferecendo a eles para que possam dizer, ok, esse é um caminho inteligente para avançar, em vez de, bem, vamos apenas continuar lutando no campo de batalha. Vamos continuar com nossa política de desgastar o exército ucraniano. Os russos veem a guerra de forma diferente da nossa. Eles encaram a perda de pessoal de maneira diferente da nossa. Simplesmente é assim. São pessoas diferentes no sentido de que são pessoas duras, com objetivos e metas que acreditam estar enraizados em sua segurança nacional, sua verdadeira segurança nacional. Por isso, eles acham que o melhor para eles é continuar enfrentando a situação no campo de batalha, em vez de participar de uma encenação com diplomatas ocidentais que, no fim das contas, não levará a lugar algum. E se por acaso resultar em algo, acabará sendo traído, assim como foi traído inúmeras vezes, sendo o Minsk II, claro, o principal exemplo. Acho que você colocou perfeitamente o que se passa na cabeça dos russos. E Matt, só para encerrar essa sessão, quando você olha para a Europa hoje,
Não parece que a administração Trump teria tanta influência sobre a Europa, mas parece que o establishment tradicional dos Estados Unidos simplesmente dominou tudo. E olhando para Ursula von der Leyen, me parece que é durante a administração Biden, e ela está falando sobre o conflito na Ucrânia. Basta esclarecer. Vivemos tempos difíceis. A guerra da Rússia contra a Ucrânia ainda está em andamento. Vemos que a Rússia está testando nossa determinação. Portanto, estes são momentos em que é absolutamente fundamental termos um senso comum de urgência e unidade para enfrentar esses desafios. O Conselho Europeu Informal em Copenhague acontece no momento certo. Vamos discutir 2 temas. Um é defesa e o outro é a Ucrânia. Sobre defesa, minha comissão preparou um documento de escopo para discutir a direção das ações, mas também, por exemplo, iniciativas como a barreira de drones. E quando se trata da Ucrânia, se todos concordamos que a Ucrânia é nossa primeira linha de defesa, precisamos aumentar o apoio militar à Ucrânia. É por isso que, sim, a Ucrânia é a linha de frente da Europa. Para ser honesto, não acho que a Rússia veja dessa forma. A Rússia não vê a Ucrânia como tão conectada à Europa. Eles veem a Ucrânia como seu vizinho, como o principal vizinho em termos de segurança da Rússia. Essa é uma visão totalmente diferente do que estamos ouvindo dos europeus. Bem, eu também acho que a Rússia está abraçando uma situação global muito maior. Certamente, por causa das sanções que foram impostas a eles se voltaram para o leste e para o sul e encontraram grande sucesso lá. Encontraram países com os quais já comercializavam antes, e esse comércio cresceu de forma incrível nos últimos anos. Parceiros em quem podem confiar, parceiros que acreditam que vão honrar sua palavra. E eles veem, como você disse antes, nações europeias que estão ignorando seus próprios problemas internos e culpando esses problemas em todo o mundo, seja Rússia, migrantes ou o que for, e achando que a resposta é o militarismo. Aqui está o chefe da UE, com todos os problemas que a UE enfrenta agora. Questões energéticas, problemas de moradia, questões migratórias, problemas industriais. Quero dizer, a desindustrialização da Europa é enorme. E o fato de que todos eles realmente deveriam se envergonhar pela forma como se curvaram e se submeteram a Donald Trump nesses últimos 8 meses, nenhum deles realmente enfrentou ele. Deram a ele um acordo comercial extremamente favorável. E todos vieram aos Estados Unidos e sentaram-se em frente à sua mesa como crianças na escola, sabe? Como estados vassalos, em vez de enfrentarem essas e muitas outras questões de frente. Eles escolhem o militarismo. Eles escolhem, vamos construir exércitos maiores. Nós vamos construir fábricas de armamentos maiores. De onde vai vir o dinheiro para isso? Quem sabe? Eu sei que vai vir do povo. Ou eles vão aumentar os impostos sobre o povo, ou vão retirar benefícios do povo, ou vão se endividar, o que no final das contas terá um enorme impacto sobre o povo. As moedas deles vão perder valor, sabe? E tudo mais. Então eles estão escolhendo um caminho de militarismo que, historicamente, é uma forma absurda e desastrosa de agir. E aí os russos olham para isso e dizem, sabe, não precisamos que a Europa esteja na nossa porta da frente. A Europa pode estar na nossa porta lateral, pode estar na nossa porta dos fundos. Quer dizer, os russos historicamente se veem como europeus, certo? Mas eles também têm, sabe, quantos fusos horários são? 13? Certo. Quero dizer, acho que é também a adoção de uma postura global. Novamente, acho que ainda estamos, eu mesmo fico preso nisso, descrevendo o mundo multipolar como um futuro mundo multipolar, mas não é isso, ele já chegou. Quero dizer, as pessoas precisam me desculpar só porque minha linguagem ainda não acompanhou a realidade dos tempos, sabe? Mas sim, eles entendem isso, e a linha já foi traçada. Certamente, acho que se eles pudessem retomar um relacionamento com a Europa em que estivessem
novamente em algum tipo de relação comercial, benéfica, de troca, com certeza. Mas nós vimos isso. De onde isso vai vir, então? Porque o gás que antes passava pelo gasoduto Nord Stream, antes dos Estados Unidos e dos ucranianos o explodirem, agora vai para a China, certo? Vai passar pelo gasoduto Força da Sibéria, não é? Esse enorme, gigantesco, maior gasoduto da história do mundo, para a maior economia do mundo. Sabe o que quero dizer? E certamente os indianos, com o quê? A quarta maior economia do mundo, esse é outro parceiro para eles. Os turcos certamente tiveram seus problemas econômicos, mas também é um país bastante grande e importante, com uma história que eles querem. Você sabe, quero dizer. Dito tudo isso, olhe para os russos. Dá para imaginar eles assistindo a von der Leyen falar desse jeito e simplesmente pensando em como esses europeus são suicidas. Eles estão escolhendo voluntariamente seguir caminhos belicosos e militaristas que, no fim das contas, serão desastrosos para os próprios europeus. E estão apostando tudo agora em Donald Trump e nos Estados Unidos, que serão seus apoiadores, seus garantidores, de alguma forma. Você viu uma economia britânica que está simplesmente terrível. Eu nem consigo encontrar uma palavra boa para descrever. Sabe, com um primeiro-ministro que, de novo, é o mais impopular da história britânica. Quero dizer, não consigo parar de pensar nisso o dia todo. Vou ter que entrar no Google mais tarde e conferir quem mais está nessa lista, sabe? Mas veja, acabamos de assinar um acordo de 400 bilhões de dólares para investir no Reino Unido. Empresas americanas vão chegar lá e vão tirar sua fatia dos britânicos. As empresas americanas vão acabar se saindo melhor nesse acordo do que os britânicos. Mas os britânicos, eles não têm nada. Eles não têm. Quero dizer, onde os europeus poderiam ter ido há 30 anos, em vez de nadar debaixo dos americanos como peixinhos debaixo do tubarão, comendo qualquer resto de peixe que caísse da boca dele, eles seguiram os americanos no Iraque. E o Afeganistão, eles concordaram com isso, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver, não só com os americanos, mas com essa besteira antirrussa dos últimos 25 anos. Em vez de dizer, sabe de uma coisa, é uma nova ordem mundial, não precisamos ser vassalos desse império solitário. Com a explosão tecnológica que estava acontecendo, a Europa poderia ter se tornado um polo de inovação, um polo de educação. Quero dizer, certamente, se você olhar para trás, vai se perguntar como os europeus chegaram a essa posição por culpa de alguém além deles mesmos. E acho que é assim que os russos veem a situação. Então, por que, se você é russo, iria querer retomar um relacionamento com os europeus quando tem outros parceiros que são confiáveis, que estão crescendo e que, francamente, não são mentirosos? Muito obrigado, Matt, por estar conosco hoje. É um grande prazer, como sempre. Obrigado, Nanima. I appreciate it. Eu agradeço.